Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Clique no símbolo do like e se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e receba orações diárias por você e toda a sua família. Compartilhe as orações. Cada compartilhamento, Deus te abençoará grandemente, a você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 22. Deus prova Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama. Vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz no monte do Senhor, se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu.
Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. E assim Abraão foi provado por Deus e ele passou no teste, no grande teste, na grande prova. Um grande homem de fé ouviu a voz de Deus, obedeceu. Agora imagine o coração desse homem, daquele homem, de levar seu filho tão inocente junto com ele, aquele filho da promessa, aquele filho tão esperado, e iria sacrificá-lo, porque Deus pediu ele de volta, e foi uma forma tão difícil que não podemos imaginar a dor que Abraão estava sentindo naquele momento. Mas ele era um homem temente a Deus e ouviu a voz de Deus. Mas uma palavra forte que ele falou quando Isaac perguntou para ele, quando seu filho perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover. Ele respondeu para Isaac. Então, quando se tem fé, se pensa nessa resposta de Abraão. Deus mesmo há de prover. Deus há de prover uma vida melhor. Uma vida melhor para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que são tementes a Deus, para aqueles que escutam a voz de Deus. Todos nós falamos muito sobre que somos todos filhos de Deus, mas não são todos que escutam a voz de Deus. Tem uns que escutam, não sabem distinguir se é a voz de Deus ou ficam confusos com eles mesmos, porque eles escutam mais a voz dos outros do que a de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então eles ficam confusos e é fácil, muito fácil enganar uma pessoa que está confusa, porque ela escuta qualquer voz, ela escuta qualquer conselho, ela prefere acreditar nas coisas negativas que falam para ela, da família dela, da vida dela, do que escutar a voz do Espírito Santo de Deus. E que Deus é o nosso provedor. E que Deus irá prover tudo em nossas vidas a partir do momento que passamos a confiar em Deus, a esperarmos em Deus. Tem situações que parece que não tem jeito, que é o fim, que parece que não tem mais jeito, agora o casamento não tem mais jeito. E quando você declara que Deus é o provedor do seu relacionamento, que Deus proverá uma vida melhor para vocês dois, para o casamento, você está entregando nas mãos de quem cuida, de quem provê. E pode prover anjos poderosos para colocar ao redor do seu relacionamento, do seu casamento. Você não precisa ficar com ciúmes, preocupado ou preocupada com o seu parceiro, com a sua esposa ou com o seu esposo. Você precisa aprender a falar com Deus, pedir a Deus que envie anjos poderosos para proteger o seu relacionamento e descansar em paz, entregar essa pessoa nas mãos de Deus, porque todos nós temos o livre-arbítrio, mas às vezes por causa de o outro se salva, o outro não cai em tentação. Porque naquele momento, Isaac iria morrer, mas Deus, pela fé de Abraão, pelo temor de Abraão, ele mesmo falou para Abraão. Ele enviou um anjo para falar para Abraão.
não sacrifique o seu filho, não toque no rapaz. E foi o próprio Deus que tinha pedido a vida de Isaac. Mas quando confiamos em Deus, nós começamos a pedir a intimidade. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Porque quando você é íntimo de alguém, se aquela pessoa te chama de longe, você fala, você reconhece a voz. Você fala, é a voz pode ser de um filho, de um marido, de uma esposa, de um irmão, de um parente, de uma amiga de longa data que você tem a intimidade, que você conhece há muito tempo e você já conhece a voz da pessoa. Quando se escuta, às vezes, uma voz pela primeira vez ou pela segunda, poucas vezes, depois você pode confundi-la rapidamente. Então, são pessoas que não querem se aproximar de Deus, elas querem as bênçãos, mas não tem tempo, não tem paciência para ouvir a voz de Deus, não querem saber, mas querem as bênçãos de Deus. Eu estou te ensinando, aquele que se afasta de Deus, não escuta a voz de Deus. Ele não faz parte daquele que é íntimo. Ele perde muitas coisas, porque quem é íntimo recebe de Deus o amor, a proteção, porque Deus ama todos por igual. Mas só que tem aqueles que Deus trata diferenciado. Como a gente fala no mundo natural, é o tratamento VIP. Aquela pessoa que tem um lugar especial, que ela paga mais e ela tem um lugar especial. Então precisamos pagar mais. Pagar mais não significa não significa o dinheiro em si, mas como as pessoas falam, pagar o preço, a oração, dedicar mais tempo em oração, falando com Deus. Fale com Deus enquanto você está no banho, enquanto você está se arrumando para sair, enquanto você está no trânsito, no seu trabalho. Fale com Deus em casa, fale com Deus quando você estiver em roda de amigos, amigas, quando você estiver na sua mesa. Agradeça a Deus pelo alimento. Isso é intimidade com Deus, é buscar a Deus o tempo inteiro. Tire um tempinho para falar com Deus. 5 minutos você tem para Deus. É assim que muitos falam, eu não tenho tempo, mas senta na frente de uma televisão para assistir várias coisas, para assistir séries, filmes, para ver jornais, para ver novelas. Eu não sou contra de forma alguma, só que colocar tudo isso acima de Deus é se afastar de Deus, porque devemos a primeira reação quando abrimos os olhos de manhã é agradecer a Deus pelas nossas vidas, é pedir a Deus que nos proteja e que nos coloque debaixo do seu abrigo, no esconderijo do seu abrigo. Porque no mundo temos muitas ciladas, muitas distrações que nos afastam de Deus. E se Abraão não tivesse ouvido a voz de Deus? E se ele não tivesse o temor do Senhor? E ele ainda falou para o filho dele, Deus proverá. E Deus proveu e colocou um cordeiro no lugar do filho dele. E por causa disso, ele foi muito abençoado. E depois, olha só o que aconteceu com Abraão. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá.
Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. E tudo isso aconteceu porque ele obedeceu a Deus. Deus, ele não pede mais sacrifícios. Ele pede a presença. Ele pede a obediência, para que sejamos obedientes aos mandamentos da lei do Senhor. E ele enviou o seu filho, o seu próprio filho. Ele não pediu sacrifício mais a ninguém. Ele entregou o próprio filho em sacrifício para nos salvar, para nos libertar. Hoje não somos mais escravos, porque Deus nos libertou através de Jesus, da vida do seu filho. Imagine para ele, Todo-Poderoso, olhando, vendo o seu filho em agonia, em desespero e pedindo, clamando: se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus se entregou inocente, nunca pecou, e ele carregou sobre ele toda vergonha, todo pecado, toda maldade humana, e ele passou por todo aquele sofrimento, o próprio Deus, o Filho de Deus. E ele olhou, tudo aquilo acompanhou. E hoje, o que fazemos? Faça uma reflexão de como está a sua fé, de como é você com Deus. E se Deus não te entrega algo rápido, se você faz como Abraão, que ouviu a voz de Sarai na época e não ouviu a voz de Deus e se apressou, ou você espera Deus agir em sua vida? Você é grato a Deus todos os dias? Faça uma reflexão de como é a sua fé, de como é você esperar, ter que esperar, ser dependente de Deus, porque somos dependentes de Deus. E melhor depender de Deus do que depender do homem, porque Deus, ele não é homem para mentir. Quando ele fala, ele cumpre. E tudo, eu gosto de falar sobre isso, porque isso me dá alegria quando eu penso, quando eu entendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu fico em paz, porque eu amo a Deus. E eu sei que você ama a Deus. E fica na paz do Senhor. Trata a tua família com paz. Não perturba o teu coração, porque é Deus que está no controle de tudo e Ele vai prover. Ele vai prover uma nova aliança no teu coração, no teu casamento, no teu coração também com Ele, uma nova aliança, uma mudança de dentro para fora, porque essas mudanças de fora para dentro, ela é muito fácil. É quando se trabalha, ganha seu dinheiro, compra suas coisas, tem essa mudança que ela é muito boa e saudável, mas ela não muda os sentimentos. A melhor mudança, a melhor transformação é de dentro para fora. Quando as pessoas olham e falam assim: nossa, seus olhos estão brilhando, você está em paz, você está alegre, é uma pessoa alegre. A felicidade
ela é uma coisa passageira, porque se uma pessoa ela recebe um dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro, ela está feliz naquele momento, mas dependendo da notícia que ela recebe, aquilo muda a vida dela, o dia dela, e aquele dinheiro que ela recebeu não vai fazer com que ela fique alegre. Mas a proteção do nosso Pai, os livramentos, a fé que dá bom ânimo, que crê, somente crê que Ele existe e que Ele pode tudo em nossas vidas. E declara todos os dias, tudo posso naquele que me fortalece. Mas tem que ser obediente, porque Deus falou o anjo de Deus falou para Abraão, que Deus falou que por causa da obediência dele. Então não adianta uma pessoa ser desobediente e querer as bênçãos, ela tem que obedecer, porque temos regras, porque a palavra de Deus, a gente tem que obedecer os mandamentos da lei de Deus e prestarmos mais atenção nas coisas sobrenaturais. Prestar mais atenção no sobrenatural de Deus, para não viver uma vida só de reclamação, uma vida de desânimo, uma vida sem emoções da parte de Deus. Essa é a melhor. Quando você fala assim, Deus vai prover tudo em minha vida, porque eu estou ouvindo a sua voz, porque eu estou te obedecendo, Pai. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e declara, eu te amo, Pai. Eu te amo muito, meu Senhor e meu Deus, porque o Senhor me libertou da falta de entendimento, está me dando sabedoria, está me dando alegria. O Espírito Santo de Deus habita em mim e a minha vida se transformou em todas as áreas. Porque como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e eu amo ao meu Pai, e a quem eu amo, eu respeito, eu admiro, eu obedeço, eu carrego o nome do Senhor. Então quem olhar para mim vai dizer, nossa, que transformação na sua vida, você não é mais a mesma pessoa, você se transformou em uma pessoa melhor, uma pessoa alegre, uma pessoa confiante, uma pessoa cheia de fé, cheia de esperança, cheia de planos, cheia de visão de futuro, porque foi como Deus fez na vida de Abraão, falou, olha para essas terras, olha para aonde os seus olhos alcançarem, é o que eu vou te dar. Olha, Deus tem uma infinidade de coisas para abençoar as nossas vidas. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Então não se limite, não fique escutando coisas ruins a seu respeito e dando credibilidade. Escuta o que Deus tem para te dar e obedece a Deus. Seja um filho, uma filha obediente, e você vai ver que através da tua fé e de esperar em Deus, o filho da promessa vai chegar, que é o propósito de Deus em nossas vidas. Cada um dos filhos, Deus tem planos grandiosos, maravilhosos. Basta você confiar. Vai cantando aí o hino da tua vitória, obedecendo a Deus, porque as pessoas pensam que a vitória vem sendo desobediente e falando coisas erradas com a própria vida e com a vida das outras pessoas. Ama teu próximo como a ti mesmo. Presta atenção nessa palavra. Busca a Deus em primeiro lugar. Escuta a voz de Deus e você vai ver para onde a tua obediência vai te levar. Lugares altos, lugares inimagináveis. O que os ouvidos não ouviram ainda, o que os olhos não viram, o que jamais você imaginou, é o que Deus tem guardado para a tua vida, para a tua família. Obedece a Deus, ensina aos teus a obediência de Deus, ora, entrega nas mãos de Deus, não briga, não grita, não é com grito, com brigas que se resolve, é com o amor do Senhor e obedecendo a Deus por você,
Deus proverá todas as coisas a teu redor para você e cada membro da sua família. Em nome do Senhor Jesus, eu já te agradeço, Pai, pelo dia de hoje, por sermos obedientes à tua palavra, por seguirmos a tua voz, ouvirmos a tua voz, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço por cada vida, por cada membro deste canal. Abençoa o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós cremos, Pai, e nós te amamos. E sabemos que o Senhor é o nosso provedor. A nossa provisão vem de Jeová Jiré, o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. E queremos, Pai, te ouvir e entender a tua voz, entender quando é o Senhor. Dai-nos sabedoria, entendimento e discernimento, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.